Olá, amigos da filosofia, pessoal que tem assistido às conversações do canal. Hoje eu vou conversar com uma professora. Ela tem doutorado e pós-doutorado na área de ciências bioquímicas, que ela fez na Universidade Federal do Paraná. É professora da Unicentro, em Guarapuava, também no Paraná. E eu vou começar perguntando para ela, Rosilene Rebeca, ela se chama. Boa noite. Vou começar com uma pergunta sobre como que ela enxerga o papel da produção científica, acadêmica, né, em momentos de turbulência como a gente vive hoje, né, em que a gente tem aí uma pandemia, né, que está modificando nossa forma de sociabilidade, né, de vida. A gente não sabe ainda os resultados do que isso vai acontecer, estamos no meio ainda, né? Talvez no começo ainda de tudo isso, né? Queria ouvir também o que ela pensa sobre isso. Boa noite, Rosilene, tudo bem? Boa noite. Bem, eu acho que vou me apresentar inicialmente, né? Então, eu sou professora do Departamento de Ciências Biológicas na Unicentro. Eu fui aluna da Unicentro, mas isso já faz muito tempo, né? E eu fiz mestrado na UERJ. Eu trabalhei com neurofisiologia, trabalhei num projeto de pesquisa básica, também trabalhei no doutorado com pesquisa básica, embora antes de eu fazer essa trajetória acadêmica, eu fui professora por praticamente uns 8 anos no ensino fundamental e médio na rede básica de ensino. Atualmente, eu trabalho com técnicas, estratégias metodológicas no ensino de bioquímica e ensino de ciências e biologia. Então, assim, eu trabalho basicamente hoje com projetos em educação e em bioquímica, porque exatamente por essa questão que você colocou. Quando eu terminei meu doutorado, eu retornei para Guarapuava e eu fiz um projeto com caquexia associada ao câncer. Então, toda a trajetória de bancada, de pesquisa básica que eu fiz, ela foi muito valiosa na minha vida profissional, até mesmo para as questões que eu enfrento hoje com alunos do pós-graduação no estado profissional, que forma professores de ciências e biologia, e que é um mestrado que a gente luta para manter aqui há 5 anos. Mas o que acontece? Quando eu retornei do doutorado, eu permaneci 2 anos aqui fazendo pesquisa, com uma dificuldade, assim, violenta, porque eu voltei sem laboratório, sem fomento, sem projeto, sem nenhum projeto aprovado no CNPq, na CAPES, e todas as tentativas que eu fiz de submissão, eu não tinha o projeto aprovado porque tinha pouca coisa publicada no currículo. Isso virou um círculo vicioso que me fez, assim, engajar numa aventura que ela era, assim, além das minhas forças. Então, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando com pesquisa básica, bancando os projetos dos meus alunos, pagando até ração de rato, e praticamente fazendo, assim, romaria de laboratório em laboratório, da estrutura que já tinha com outros departamentos, aqui, departamento de farmácia, departamento de engenharia de alimentos, etc. Então, basicamente, eu não tinha nada para fazer pesquisa básica. Isso, eu insisti por uns 4 anos, eu consegui resolver essa questão interna minha, porque eu publiquei em revistas boas, apesar de todo esse sacrifício, esse esforço, etc. Só que chegou um dado momento que isso foi me desanimando. E eu sempre gostei da educação. Então, o que eu fiz? Eu migrei, eu comecei a atuar no pós-graduação em ensino, e a minha paixão sempre foi a bioquímica. Os meus projetos todos de orientação têm um viés que eu aplico alguma coisa do que eu vivenciei na bancada. Isso tem me ajudado muito, tem trazido, assim, uma perspectiva bem de fortalecimento, no sentido de que eu consigo associar, de certo modo, o rigor, né, das concentrações moleculares com a perspectiva teórica da educação. Mas isso tem muito a ver com o que você me perguntou, porque eu terminei o doutorado em 2008, eu fiz um pós-doc, um estágio pós-doutorado em 2010, e eu vejo a cada ano uma distância maior em relação a essas aventuras de desenvolver projetos em ciência básica.
Então, eu não sou a única, eu conheço outras professoras da minha área, porque a bioquímica exige tecnologia, exige equipamento, reagente, insumo, estrutura e tudo isso, e a cada ano eu percebo que as pessoas estão desistindo de seguir essa trajetória por falta de incentivo e por falta de fomento mesmo, falta de recurso material. Não quer dizer que eu não possa retomar em um outro momento da minha vida, apesar de que já estou no fim de carreira, né? Já era para ter me aposentado, agora eu vou trabalhar mais 8 anos com a belíssima reforma da Previdência. Mas o que eu estou dizendo é que o que eu percebo é que eu tenho nós temos alunos aqui da Unicentro no Brasil todo, fazendo doutorado, alguns já estão trabalhando como colaboradores, que é o substituto de vocês aqui no nosso estado, a titulação é colaborador. Muitos dos nossos alunos estão trabalhando junto com a gente, mas também estão no mesmo limbo, né? Porque, ao mesmo tempo que não tem concurso público, não há estímulo para que levem seus projetos, que levem a cabo os seus processos investigativos. Então, a situação é muito grave. E isso não aconteceu agora, por conta do corona. O corona é como se fosse uma luz que acende, né? Porque, diante de tudo, isso tem acontecido recorrentemente nos últimos 15 anos. Só que, nos últimos 4 anos, essa decadência foi vultuosa, foi assim, drástica. É como se você pegasse lá um pool de pesquisadores e jogasse todos no precipício. No Brasil não há perspectiva para essas pessoas. Então, é muito difícil, entristece. No meu caso, que trabalho no curso de licenciatura por opção, né? A gente tem aqui curso de bacharelado, mas eu, como atuo no mestrado de ensino, eu faço sempre opção por trabalhar com a licenciatura. É até difícil você estimular esse aluno a seguir, ser professor ou ser pesquisador de qualquer área no Brasil, diante dessa perspectiva que a gente tem vivido. Não se trata de ser pessimista, a paixão neles existe. E o fato desses biólogos todos que a gente forma e serem apaixonados pelo que fazem, os faz sofrer ainda mais. Não é fácil para um aluno que fez mestrado, quer ingressar num doutorado, ter que abandonar aquilo que ele fez a vida toda, acadêmica dele, aquilo que ele projetou desde o ensino fundamental para seguir, ter que desistir. Então, eu acompanho, tenho contato com os meus alunos com muita frequência, não se trata de um, são muitos que não têm bolsa, que passaram nos doutorados e os programas perderam as bolsas. Então, a situação é realmente dramática para os pesquisadores nesse momento. Mas a gente sabe da importância, né, que é retomar esse investimento em pesquisa básica, em qualquer modalidade de pesquisa, incluindo as áreas de humanas, né, na qual eu trabalho hoje, que é a educação. Então, eu penso que isso também, a gente tem que usar esse momento para promover o debate, promover a discussão, né, acerca da importância da formação desses sujeitos, para que eles possam atuar em pesquisa no futuro, que, ao contrário do que se tem pregoado, né, uma parte da população, é extremamente importante esse investimento, e isso não é uma questão de gasto com algo que não se aplica, né? Porque a pesquisa básica, dela saem todos os processos que podem ser aplicados em todas as áreas, né? Então, é isso que eu penso, é isso que eu vivencio todo dia. Você falou uma coisa que eu estava pensando em perguntar, eu queria ouvir um pouco mais. Para não ser muito pessimista, né, se talvez esse momento que a gente está vivendo agora talvez pudesse despertar, se já está despertando um pouco, né, eu acho que um pouco, mas ainda não é o suficiente, a população, as pessoas, para a importância, né, dessa formação, né, na área de ensino, né, no Brasil, que apesar de tudo, a gente teve alguns ganhos aí, pensando assim, num período mais extenso, né, nos últimos anos. Tudo bem que decaiu de novo, né? Sim, eu tenho uma trajetória longa, né? Estou 30 anos na profissão, 31 anos, para ser mais exato.
No período de 2010 e 2014, a gente aprovou 2 projetos do PLI, que era aquele programa das licenciaturas internacionais. Os nossos alunos foram enviados para Portugal, Coimbra e Porto, que foi um projeto muito interessante, promovido pelo governo anterior, né, sem nomear, e também o PIBID, né, eu fui coordenadora do PIBID, e a gente tem experiências muito positivas com esse processo, né, não somente pelas bolsas, porque os nossos alunos são todos muito carentes aqui na nossa região. O perfil da população que vai fazer licenciatura é dos alunos que são mais carentes, e nem todos moram na cidade, então a universidade atende alunos que viajam 2 horas, 1h30, para ter aula todo dia. Então, tinha bolsa, uma bolsa de R$400, que parece para algumas pessoas irrisório, para o aluno é um valor importante para que ele possa se alimentar, enfim, é uma ajuda de custo para que ele possa ir para a escola. E esses projetos do PIBID nos renderam coisas muito boas, né, de interação com a sociedade. Todos os pais, as reuniões que a gente participava com os pais, sempre colocavam, pelo menos o feedback dado pelos supervisores da escola, dos diretores, é que a população, de um modo muito positivo, entendia isso como de caráter relevante. E isso foi absolutamente dizimado no último ano. Então, assim, há coisas positivas, sim, que podem ser resgatadas, que eu tenho que ter esperança que elas sejam resgatadas de alguma maneira, né? E a gente tem tentado, mesmo com a formação no nível de mestrado, os professores do curso, que é um mestrado profissional, a maioria trabalham, já são professores do ensino superior, do ensino médio, do ensino fundamental, e eles levam muitos dos nossos produtos educacionais para serem aplicados na escola, disseminam, né, aquilo tudo. Então, tem um impacto social muito vultuoso com o mestrado profissional. O mestrado profissional, ele é uma via de interação com a sociedade, que é uma via que, eu diria que ela não é nem melhor nem pior que o acadêmico, mas ela favorece você colocar aquilo que você produz próximo das pessoas. E isso a gente tem feito da melhor maneira possível, né? A gente tem tentado da melhor maneira possível atingir as pessoas para que esse processo formativo para professores ou para pessoas que querem ser professores, para que eles tenham visibilidade de alguma maneira, né, nos seus processos e projetos de pesquisa. Então, a gente tem se empenhado muito nesse sentido aqui no programa de pós-graduação, de modo que não é o nosso caso único, a gente sabe que todos os programas fazem esse processo, mas eu vejo uma aproximação maior com as pessoas fora da academia, no mestrado profissional, e isso é positivo. Mas não tem doutorado, não tem bolsa, então a cada dia é uma luta, porque para você manter, né, a clientela e você ofertar novas, digamos, cada ano a gente percebe que menos pessoas se interessam por fazer mestrado, porque tem que ser um herói, tem que ser muita valentia para poder enfrentar 2 anos estudando e trabalhando e sem nenhum estímulo financeiro. É muito difícil. E sobre quiser falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, a sua área, você disse que agora está na licenciatura, né? A licenciatura, em geral, tem uma carga de disciplinas, além das disciplinas da área específica, também muita coisa de pedagogia, educação, mais próximo das ciências humanas, né? Então, sim, eu queria perguntar, na verdade se você, só para concluir a pergunta, se você se sente nesse limiar das ciências com as ciências humanas, como que você vê essa diferença, né, que às vezes é colocada em questão, que ciências humanas é uma coisa menor? Isso que eu queria te perguntar. Olha só, eu trabalho no curso de Ciências Biológicas, então, na verdade, Ciências Biológicas, licenciatura. Eu trabalho a cadeira de Bioquímica. Só que, por ser um curso de Ciências Biológicas, todas as disciplinas têm uma parte da carga horária destinada à extensão, uma parte da carga horária destinada ao ensino. Na verdade, na minha prática, eu, particularmente,
não tem muita distinção entre aquilo que é que é a área básica, bioquímica básica. Eu ensino bioquímica básica, eu ensino os processos, né? Biológicos, bioquímicos, enfim, aquilo que o aluno precisa para compreender o sistema biológico, para poder ensinar a bioquímica no nível fundamental, né? E ensino médio. Mas o que eu vejo é que essa distinção, ela está cada vez diminuindo, porque a cada dia a gente se coloca fazendo reflexões que ficam uma interface entre a questão técnica específica da área de bioquímica com as questões da sociedade, com as questões da vida, com o modo como nós evoluímos em termos conceituais, né? Isso não está dissociado da prática da vida. Então, de alguma maneira, a gente está sempre estudando autores que são classificados nas áreas de humanas, né? Nós temos um apreço muito grande por Edgar Morin na nossa área, né? Na área de educação, porque ele trabalha com as ciências da complexidade, etc. A leitura de Morin é uma leitura que não é especificamente, que remete especificamente às moléculas, mas elas podem ser visualizadas de alguma maneira pela perspectiva da complexidade. Então, no caso da minha pesquisa atual, eu estou em licença sabática nesse momento. Eu tenho 6 meses para desenvolver essa pesquisa. Ainda estou muito, assim, num processo, digamos, difícil de criação e etc. E fazendo um levantamento bibliográfico muito vasto acerca do que eu quero investigar. Eu, há um tempo, como eu trabalhei muito tempo no ensino médio, no ensino fundamental, e eu tenho feito orientações com temáticas que são do ensino básico, fundamental, então, eu percebi, num dado momento da minha vida, que o processo respiratório, o sistema respiratório, que ele é ensinado de uma maneira fragmentada, como todos os outros sistemas. Então, você vai pegar lá um livro de biologia do ensino médio, você vai encontrar lá sistema digestório, sistema respiratório, etc, etc, etc. E dentro desses próprios sistemas, ainda existe vários níveis de complexidade que você pode abordar a temática. Então, é evidente que você tem a questão linguística, a questão da etapa de desenvolvimento do aluno que você tem lá no 5º ano, 6º ano, ou no ensino médio, por exemplo. Mas a grande dificuldade que sempre é posta à baila pelos professores de ciência e biologia é a questão de que o aluno tem dificuldade de abstração, porque é muito difícil fazer um aluno de 5º ano entender lá a molécula no pulmão, por exemplo. Né? Mas o que me incomodou, de certo modo, num ponto da minha vida, foi um insight assim, que me incomodou. Porque a gente ensina em diferentes níveis de complexidade. O sistema respiratório é um sistema aberto. Você tem lá um nível anatômico, que é a questão da inspiração, expiração, e nos níveis menores, quando chega no âmbito das trocas gasosas, lá no alvéolo pulmonar, a partir daquele momento você está trabalhando com o universo submicroscópico. Você está lidando com reações químicas que ocorrem, a troca de gases é uma reação química, em última instância. E o destino dos gases, o oxigênio, dentro da célula, a mitocôndria, a respiração celular, a obtenção de energia, esse processo é no nível microscópico. Então, na hora de ensinar, é inevitável que você faça recortes. Tá? Você vai ensinar lá como é o processo respiratório para um aluno de 5º ano, ele entende que o pulmão é elástico, que tem lá célulazinhas onde o gás vai entrar, e etc, etc. Mas se você pegar um livro de ensino superior, por exemplo, e trabalhar a respiração em todos os âmbitos, um livro de fisiologia, você vai verificar que vai lá ter a descrição anatômica no livro de fisiologia, e vai ter lá o processo de ventilação pulmonar descrito. Né? Quando você chegar lá no nível das trocas gasosas, vai ficar bem claro que o oxigênio, né, se dilui lá no sangue em partes, e ele é pouco solúvel, vai ligar na hemácia, etc. Mas pouco se fala sobre a importância fisiológica do gás carbônico. Por quê? Se fala pouco da importância fisiológica do gás carbônico.
Isso que eu estou investigando, exatamente, né? Mas o meu objetivo não é entender por que deixaram de falar desse processo, mas entender quais são os construtos epistemológicos que fizeram com que se criasse essa nuvem, esse vácuo, acerca do papel fisiológico do gás carbônico. Uma das coisas que é a minha aposta, né, se você for fazer uma trajetória histórica, eu diria que quando você entende que há uma troca gasosa, se entende que o gás carbônico é lixo, é resíduo. Ele é eliminado para a atmosfera a partir da troca gasosa do pulmão, no processo expiratório, você está liberando um conjunto de gases, água e gás carbônico num percentual maior do que aquele que você tem quando você está inspirando, porque no ar atmosférico o percentual de gás carbônico é baixíssimo, apesar que, né, por efeito global aí está subindo, mas ainda assim é 0,03%. O que acontece? Qual que é o meu problema? Né? É que, para você pensar o processo respiratório de forma sistêmica, que é desejado para o futuro, para as pessoas que vão ficar depois de mim, porque eu não acredito que no meu tempo de vida seja possível trazer essa realidade nova para a educação, ensinar o processo respiratório visualizando e tendo alunos que tenham elementos mínimos de formação para entender o processo sistêmico, minimamente no ensino médio, para você formar um cidadão que entenda como está respirando. Eu penso que esse processo ele tem que ser visto com elementos novos. Então, eu particularmente penso que para você entender o processo respiratório, você tem que entender desde esse processo de ventilação pulmonar até a respiração no nível mitocondrial, com produção de energia. O que acontece com o gás carbônico? Quando ele é trocado a novelo, um pequeno percentual do todo do gás carbônico que é trocado a novelo, ele quando a hemácia chega no alvéolo, um pouquinho só estará ligado na hemácia. A maior parte do gás carbônico que a gente tem endogenamente, nos fluidos celulares, no interior do citosol da célula, no espaço gelatinoso ali que preenche a célula, ele está circulante como bicarbonato. Por que ele está como bicarbonato? Porque aquela maquinaria bioquímica lá no interior da mitocôndria, lá no ciclo de Krebs, vai produzir gás carbônico. Mas essa não é a única via metabólica que produz gás carbônico. Existem várias reações metabólicas, são normais, que produzem gás carbônico. O pool de gás carbônico produzido, ele circula, digamos, de modo solúvel nessa massa aquosa que somos nós, de alguma maneira, o sangue, as células, etc. Mas a maioria dessa quantidade total de gás carbônico produzido, lá no nível bioquímico celular, ele circula como bicarbonato. E esse processo, ele se dá porque no interior da hemácia há uma concentração relativamente grande de anidrase carbônica que converte água e gás carbônico a ácido carbônico, que no pH fisiológico desprotona e forma um sal do ácido carbônico, que é o bicarbonato. Esse pool de bicarbonato tem um papel importantíssimo, que é manter a homeostase de pH dos fluidos internos, né, do sangue, do plasma, e até mesmo parcialmente do interior do citosol da célula. Então, por que é que esse processo ele é negligenciado nos livros de fisiologia, até mesmo no ensino superior? Se você pegar um livro de fisiologia veterinária, um livro de fisiologia humana, você vai encontrar esse equilíbrio ácido-básico num capítulo específico do livro. Você vai achar isso. Só que, fragmentado, no ensino médio fundamental, pouco se fala sobre a manutenção do papel fisiológico do gás carbônico. Você não vai encontrar nos livros, um levantamento vastíssimo que eu tenho feito, existem poucos estudos acerca de como se ensina o processo respiratório e tão pouco da abordagem sistêmica desse processo, entendeu? Então, o que acontece? Eu estou tentando, de alguma maneira, trazer
para a discussão, para o debate, para a reflexão, noções importantes para se entender sistemicamente o ato de respirar e o porquê de se ter negligenciado o papel do gás carbônico ao longo de todo esse processo. O gás carbônico, ele mantém a homeostase de pH. Aí eu vou passar por questões bastante profundas para eu poder resgatar essa discussão, que é a noção de organismo, que é a noção de limite, interface, a dinâmica da membrana, a questão não euclidiana, a questão das trocas, e, basicamente, da regulação interna. Mas essa regulação interna, para ser vista de modo sistêmico, tem que ser enfrentada como a célula, né, como um sistema, a hemácia, a célula, os componentes, como sistemas autopoéticos. Eu vou seguir a linha do Humberto Maturana para me sustentar nessa noção de sistema autopoético. Mas ainda assim não é suficiente. Por quê? Porque eu teria, para pensar a respiração, pensar o conceito de energia, o conceito de interface, certo? Homeostase, porque a homeostase, do modo que eu estou enfrentando, eu estou trabalhando com uma homeostase que depende do acoplamento estrutural do indivíduo como um todo, como um organismo. Por quê? Porque a homeostase do gás carbônico que mantém o pH constante, ela depende da ventilação pulmonar. O sistema respiratório não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Então, eu tenho que pensar, além de tudo isso, né, no modo como esse sistema auto-organizador, a visão sistêmica que eu pretendo resgatar para o debate, onde é que a gente escondeu, qual foi o nevoeiro que escondeu, né, a homeostase e a regulação alostérica desse processo, porque, na verdade, um aluno de ensino médio, ele não tem ideia do que seja uma regulação alostérica, entendeu? Então, é impossível que um indivíduo tenha noção sistêmica se ele não tiver conceitualmente a ideia moderna, né, do que é interface viva, que é o organismo, que é homeostase, visto porque no meu caso, eu não trabalho com essa parte teórica, porque um biólogo que está no laboratório, intuitivamente, ele consegue saber que aquele processo regulatório é alostérico, entendeu? Ele sabe por intuição, ele não teoriza sobre o que é a alosteria. Isso já o Jacques Monod disse lá atrás, né? E a gente tem feito isso. Então, eu estou tentando resgatar de alguma maneira uma explicação para esse nevoeiro, para essa vacuidade, né? Por que se negligenciou no ensino de ciências e biologia, e me apoiando, né, na visão sistêmica do processo de ensinar o sistema respiratório, certo? Uhum. É o que eu estou tentando fazer. Eu estou ainda na fase inicial, levantamento bibliográfico, está difícil, tenho poucas referências que me apoiem na minha área, né, que me dê uma luz, assim, siga esse caminho, mas, de alguma maneira, eu também estou fazendo um levantamento para ver o que já foi feito, o modo como as pessoas refletiram sobre o processo respiratório, né? Uhum. É mais ou menos isso, né, para falar de uma maneira muito superficial. Sim, sim. Não, muito interessante essa pesquisa, eu acho que você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, sobre poucos alunos do ensino médio têm capacidade, condições de pensar sobre isso, né? Eu diria que a grande parte da população, né, ainda mais num momento de uma regressão, né, eu chamaria de uma pedagogia científica, né, o termo do Bachelard, a gente tem, assim, a ciência ela está muito desacreditada, né, em tempos de hoje, né? Então essa forma de raciocinar que é científica, levantar hipóteses, construir argumentos, né, levantar bibliografia, ver o que foi falado sobre um assunto, é um método que hoje em dia as pessoas em geral, né, acabam pensando que para que isso, né, coisa de especialista, e eu acho que isso tem a ver também com esse momento, não sei o que você pensa sobre isso. Eu acho que esse tipo de contribuir para começar na base, né, que é muito importante, como você falou, né, levar para o ensino médio para desde a base. A gente tem que se arriscar mais, né, que se embasar mais também, né, e assim, quando eu falo que um aluno de ensino médio não tem ideia, não quer dizer que ele seja culpado, inocente ou menos apto. Quer dizer que a nossa história educativa está
está produzindo um cidadão que não é capaz de refletir e teorizar sobre o seu próprio processo respiratório, próprio corpo, próprio organismo. Então, isso a gente tem feito muitas tentativas, né? Mas a gente, quando se envolve com a área de educação, percebe muito que se produz muito material para instrumentar o professor, instrumentalizar, né? Para ele ter lá um jogo, um método, etc. Mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa, de alguma maneira, a questão da abordagem sistêmica, eu, particularmente, não acredito que uma criança de 10 anos não tem condições de pensar sistemicamente. Ele faz isso no joguinho, no videogame, entendeu? Então, ele tem condições de pensar. Talvez a nossa prática educativa, nós tenhamos aí uma dificuldade linguística de transpor isso para um indivíduo de 10 anos, no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano. Mas o fato de a gente ficar tapando o sol com a peneira, né, e esquartejando o corpo humano o tempo todo para ensinar o indivíduo que ele respira, que ele precisa de energia, que ele precisa de alimento, que ele precisa de combustível, etc., etc., não faz pensar por uma abordagem sistêmica. Então, a gente tem que abordar sistemicamente a temática para que ele aprenda a pensar sistemicamente, né? E que compreenda a noção do indivíduo vivo, a noção de vida na complexidade. Isso vale para uma célula, isso vale para um sistema inteiro, para uma sociedade inteira. E a gente não tá conseguindo atingir esse nível todo, para a maioria, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que não tenham indivíduos que consigam essa apreensão, né, dos processos sistêmicos e complexos. Mas nós estamos falhando aonde? Né? Algo está errado, porque nós estamos produzindo indivíduos que não estão pensando a ciência por uma abordagem complexa. Né? Não estão pensando a vida pela via da ciência, que assume a vida como o complexo. Né? Então, essas simplificações acabam levando as pessoas a acreditar na linha reta, né? No A, no B, o que está certo, enfim. Não há como negar que nós falhamos em algum lugar. Sim, porque eu pensei que se a gente pegar como exemplo o coronavírus, né, a gente pode, fazendo uma análise científica, compreender a questão fisiológica do vírus, né, tentar encontrar alternativas para superação, né, desse obstáculo patológico, vamos chamar assim, do ponto de vista do organismo humano, né, mas existe também um bombardeamento ideológico, né, sobre a população, para que ela pense isso como algo político, uma coisa política criada pela China, ou então saídas metafísicas, religiosas para esse tipo de questão, né? Que eu acho que também existe uma força política também, que não é só do governo, do Estado, mas de um conjunto, né, de forças políticas que impedem, né? Eu acho que, na verdade, assim, a gente está sendo constrangido por pensamento ideológico de uma maneira violenta nos últimos 3 anos. Né? A sociedade como um todo, por um lado ou por outro, está sendo constrangido por essa disputa de poder, né? Que, de certo modo, oprime, cala, diminui. Mas, se nós tivéssemos uma população minimamente com um grau de educação, um ensino médio, por exemplo, que tivesse condições de entender epidemiologia, princípios básicos de virulência, de transmissão, de replicação do RNA do vírus, né, de invasão, processo de invasividade, noções básicas de estatística, de matemática. Seria difícil se constranger diante dessas forças negativas da vida que estão vindo para cima da gente aí, né, obrigando as pessoas a assumir uma postura que ela não entende, na verdade. Né? Quando você fala que é melhor ficar em quarentena, há muita discussão sobre se
Mesmo que não tivesse quarentena, o vírus viria do mesmo jeito, mas nós temos que lidar com a realidade, né? Você tem que colocar ali leitos suficientes ao número de doentes. Isso é matemática. É simples. Se você tem menos leitos que pessoas doentes, você tem que encontrar uma maneira de fazer que as pessoas adoeçam menos. E a única maneira de fazer que adoeçam menos é se manter em isolamento social, né? As pessoas estão enfrentando tudo como se, sem conhecimento, né, da patogenia em si, porque a virulência desse vírus é extremamente alta, o que significa que, em quantidade, para facilitar as coisas, né, enquanto o vírus da gripe precisa 30 cápsulas virais, esse daqui 2 já são suficientes para que o vírus tenha sucesso na infecção, que é a instalação no hospedeiro, nós, no caso, né? Então, são raciocínios que são óbvios para mim, mas não são óbvios para todos os indivíduos adultos. Eu não estou dizendo que é preciso ir para a universidade para ter senso crítico. Eu estou dizendo que o indivíduo, numa sociedade civilizada, um indivíduo que faz o ensino secundário, seja um curso técnico, seja o que for, todos deveriam ter ensino secundário. Não é o nosso caso ainda. Mas aqueles que têm, teriam que ter elementos mínimos para pensar matematicamente a transmissão do vírus. Porque, na verdade, a partir do momento que você diz que é exponencial, que 2 contaminam 4, que contaminam 16 e assim por diante, né, naquela progressão geométrica, é preciso pensar matematicamente. Um outro aspecto importante, que eu acho que a gente está falhando também, é a questão ética. Né? Porque muitas pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecido, porque são jovens, porque sabem que tem pequena probabilidade que não são fumantes, não são, etc. Então fazem festas, vão para os bares, etc. Então, nesse momento, ele não está pensando no outro. Então, alguma coisa falhou aí. Porque dizer que isso é uma atitude positiva, que fortaleça a vida, não se pode dizer que isso fortaleça a vida. Não é o fato que eu estudo bioquímica e sou bióloga, não quer dizer que eu não vejo sociedade como parte dessa bioquímica e parte dessa biologia. Então, eu penso que tem muitas questões que têm que ser resgatadas, e a sociologia, a filosofia, a história, são questões que elas ganharam um valor multiplicado numa situação como essa. Porque um indivíduo que tenha formação, de algum modo, compreensão sobre os processos sociais, sobre os indivíduos, sobre os valores da sociedade, sobre as experiências que não deram certo nas sociedades anteriores, etc., ele tem condição de lidar melhor com isso. Tem condição de vencer essa força negativa dessas ideologias que estão nos oprimindo nesse momento, né? E colocando as pessoas em pânico, colocando as pessoas a contaminar os outros, e assim, porque, pelo menos é o que eu penso, né? Não sei se eu estou certa no meu ponto de vista, porque também não sou dona da verdade, mas... Certo. Eu acho que, bom, eu gostei muito dessa conversa, eu aprendi muita coisa aqui sobre, enfim, sobre processo respiratório, sobre ciência brasileira também, né? Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar sobre essa questão. Bom, você já falou em vários momentos da sua fala, mas sobre essa questão de que a condição do brasileiro, das nossas questões próprias, né, também poderiam contribuir para a ciência, né, para o desenvolvimento da ciência num nível para além das regiões, né? Queria saber o que você pensa disso, se existe alguma coisa que o exemplo regional brasileiro ou de regiões específicas do Brasil, das nossas condições, das nossas dificuldades também, isso não acaba também, né, sendo a superação disso também não pode trazer outras perspectivas do que um grande laboratório de um lugar como a Alemanha, como os Estados Unidos, que tem recursos, né? Se no nosso caso também a gente trabalhando com menos recursos, isso também não pode
ser uma espécie de alento, né, de que é possível, que a gente consiga, né, ir adiante, mesmo nas dificuldades. Eu penso que a gente faz muito. Assim, eu não sou, conheço o Brasil todo, mas as poucas oportunidades que eu tive de trocar, né, que agora com esse mundo acessível, a gente tem informação de vários lugares do país, e aqui no Paraná, né, a gente tem condições tão duras quanto outros lugares, mas eu penso que ainda assim, aqui no Paraná, a gente tem uma estrutura um pouquinho melhor do que regiões como Norte, Nordeste, não todos os lugares, existem cidades do Nordeste que têm estruturas melhores do que a minha cidade vizinha, aqui, Pinhão, que é o fim do mundo, certo? E tem escolas, eu já fiz muitas incursões, né, em várias modalidades de educação, eu já fui visitar escola da aldeia indígena, escola rural, escola etc. E a gente sabe que as condições são muito difíceis, mas eu digo isso pela minha vivência mesmo, né, na parte de educação, eu percebo uma criatividade muito grande dos professores de ciências das escolas. Até mesmo porque eu já passei por isso, já tive lá, não tinha também estrutura top, e a gente improvisa, a gente inventa, a gente cria, a gente dá jeito de construir explicações lógicas, experimentos, e criar hipóteses, mostrar coisas, né? Um garrote, uma seringa, água e açúcar, eu posso ensinar muita coisa a partir disso. Então, eu penso que também não é só a estrutura. Né? Eu acho que a gente tem que ver uma luz, sim, no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, netos, etc., porque eu percebo que essa geração mais nova, os meus alunos da graduação, os alunos que eu vejo no projeto de LEAD, tá? eles têm anseios em relação ao conhecimento da ciência. Eles buscam querer saber. E eu acredito nas gerações futuras. Eu acho que a gente pode, de alguma maneira, no nosso país tão diverso, tão amplo, mas com tantas maneiras de conexão que a gente tem hoje por WhatsApp, enfim, todas as redes possíveis, a gente pode criar uma rede aí de estimulação para o fortalecimento da alfabetização científica, né, que eu acho que começa por aí. Né? Quando nós tivermos cidadãos médios, assim, cidadãos de acima de 18 anos, com mínimo de letramento científico, nós teremos condições de ter uma sociedade mais desenvolvida. Isso é inegável. Isso ocorre nos países desenvolvidos. Nós não chegamos nesse estágio, tão longe disso, mas a gente precisa caminhar para alfabetizar a população cientificamente, né, para que ele possa trabalhar com verdades que tenham fundamento, né, que tenham argumentos plausíveis, coerentes, porque ciência é discurso. Né, Maturana já dizia isso, né? Nós trabalhamos a linguagem, ciência é discurso, mas o que é bonito do discurso científico é que eles têm que ter pontos de coerência na realidade. Tudo que estiver fora dessa coesão da realidade é delírio, não é ciência. Então nós precisamos de menos delírio e mais coesão com a realidade. E isso só vamos conseguir se conseguirmos uma população adulta alfabetizada cientificamente. Tá certo. Agradeço muito, foi um prazer muito grande conversar com a professora Rosilene Rebeca, e vou torcer para que seja frutífera, proveitosa essa sua pesquisa nova que você está iniciando, né? Porque com certeza vai ser um ganho aí para todos que pesquisam nessa área, e torcer para que as novas gerações tenham mais acesso à produção científica brasileira, sobretudo. Obrigado, professora. De nada, foi um prazer, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, né? E espero que você continue aí na luta, né? E disseminando as ideias aí das pessoas que têm contato com a academia para fora dos muros da academia.
É o que a gente está tentando fazer nesse momento aqui. E, bom, você que assistiu aí até o final, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para acompanhar as próximas conversas e até a próxima.